Fala, investidores, tudo bem com vocês? Investidor consciente por aqui. Hoje eu quero trazer um estudo para você, para orientar você com relação a como se comportar quando um ativo se valoriza demais. O que devemos fazer? Eu sei que é uma decisão muito difícil, porque a gente deixa de avaliar o ativo pelos seus múltiplos fundamentais e passa a analisar ele com viés especulativo com ganho patrimonial. E ao mesmo tempo, a gente começa a imaginar que a gente teve uma rentabilidade muito interessante, que é hora de desfazer e colocar esse dinheiro no bolso. Só que aqui tem um risco muito elevado, quando você não tem um perfil definido ou quando o seu propósito é criar uma carteira de dividendos. Ou seja, você vai ter um ativo que tem esse perfil, você selecionou um ativo que pague bons dividendos e ele está gerando lucro, tanto dividendos para você, quanto rentabilidade na valorização das suas ações, e você vai lá e desfaz desse ativo. Ou seja, você vai deixar de receber menos dividendo, acreditando que você teve uma boa rentabilidade para você fazer uma alocação e tudo mais ali momentânea. Então, o que eu quero trazer para vocês? O risco que existe por trás deste operacional. Existem muitas casas de análise, inclusive vou trazer uma hoje para você, vou revelar para você aqui uma, não vou falar a casa de análise de forma alguma, eu vou mostrar onde ela montou um operacional, fez uma recomendação de compra e agora bateu o preço teto, ela está desfazendo de uma parte dessas ações e colocando em caixa para que possa buscar uma oportunidade melhor, com assimetrias melhores. Mas aí o que acontece? A casa de análise, geralmente ela tem que gerar esses valores, a maioria das pessoas buscam esse tipo de indicação. A gente aqui traz um viés totalmente diferente. Nós não focamos em valorização da ação, a gente foca em ter ativo de qualidade em nosso portfólio, para a gente operar com margem de segurança e ter um fluxo de renda crescente de dividendos. E eu vou provar isso para você através desse ativo. Esse ativo, com o tempo, o período que eles compraram, ficaram alocado ali, de fato teve uma valorização bem relevante, né? Mas também os dividendos foi muito relevante, algo que não foi mencionado nesse relatório. Então vamos falar bastante sobre isso hoje e vou trazer aqui algumas ideias que a gente está alinhada a elas. E se você achar que faz sentido, deixa seu ok aí, deixa seu comentário para a gente trocar essa ideia aqui junto e compartilhar esse raciocínio, ok? Então, veja bem, pessoal, aqui eu tenho uma casa de análise que fez esse comunicado aos seus inscritos. Está sempre buscando informação, pessoal, para a gente estar trazendo informações coerentes para você e também estar atento, ver como que o mercado está caminhando, está funcionando. O que acontece? Sugeriu aqui a venda de 3% da ISA, né? A ISA a gente conhece, que é a transmissão antiga, a transmissão paulista, setor de energia, tudo mais, um setor perene, resiliente, tem sua previsibilidade, tem suas concessões, tudo certinho ali, então é uma empresa muito consolidada. Tem algumas ponderações, algumas observações, mas não vamos entrar nesses detalhes aqui agora, tá? Então vamos lá, colocou aqui, com as fortes altas nos últimos dias, e principalmente desde o início da nossa recomendação, aproveitamos para realizar uma parte da nossa posição da ISA e outra empresa que eles anunciaram, que mal quero focar na ISA especificamente. Subiu 192% desde que recomendamos e fortalecemos nosso caixa para futuras oportunidades internas em novas empresas. Tem nada de errado aqui, ok. Só que acontece o seguinte, quando você define ter um portfólio de longo prazo, para você um portfólio que vai pagar seu custo de vida lá na frente, você ter dividendos crescentes e tudo mais, aqui tem um risco, né? Porque eu e você não sabemos como será o futuro desse projeto aqui. Por isso que a gente usa bastante indicadores aqui para nos auxiliar. Então eu uso muito gráfico, porque esses indicadores são sensíveis à questão da qualidade da empresa, são sensíveis à questão da questão qualitativa do lucro por ação, valor patrimonial por ação, que a qualidade, o projeto vai acabar refletindo nesse processo e vai trazer esses dados para a gente. Com isso em mãos, eu vou lá e acesso a plataforma, que eu gosto de usar bastante o gráfico, e atualizo esses indicadores que são minhas margens de segurança. Uma vez que esses indicadores vêm evoluindo, eu entendo que esses fundamentos
quantitativos estão melhorando, né? Uma vez que eles vêm sendo ajustados, que é o caso da ISA, a gente vai perceber que as margens estão sendo ajustadas, a gente vai ajustando e vai nos protegendo. Com isso, eu tenho um portfólio interessante, eu sei até onde eu posso comprar, e quando bateu aquele preço ali que eu considero relevante, que não me oferece mais a margem de segurança, eu não desfaço do ativo, eu procuro outro ativo, vou ali alocando meu capital e vou montando meu portfólio e aquele ativo vai me pagando dividendos. Uma coisa extremamente importante que você entenda, que o fato de uma ação sair de R$8, ela for para 20, for para 30, 40, não quer dizer, ela pode ter ficado cara monetariamente, mas fundamentalmente o preço vai ajustar porque os fundamentos melhoraram. Receita, lucro, dívida, margem operacional, o projeto está se expandindo e tudo mais. Então, um exemplo clássico agora é a Sanepar, por exemplo. Ela bateu quase R$10, ela saiu de 4,30, foi um preço que nós aportamos bastante, e subiu. Paramos de comprar, mas ela está lá gerando retorno para a gente, dividendos, tudo certo. Agora, a relação dividendos e preço da ação, ela fica realmente, de fato, distorcido, só que o seu preço médio está muito abaixo. Se você for fazer um cálculo do seu PL, que é o preço dividido pelo lucro, ele vai ficar muito abaixo do que está sendo praticado no mercado. Então, o que nós fazemos? Nós antecipamos essa compra, montamos essa margem de segurança e deixamos o ativo fluir. E ali a gente estabelece critério para cada classe de ativo, micro, macro, a gente estabelece um peso ali, a quantidade que a gente quer. E nossa carteira vai dizer quando é momento de aportar. Enquanto isso, eu vou aportando com dinheiro novo, no caixa, comprando outras ações, até gerar uma nova oportunidade de alocar capital nessa empresa. Olha só, quando você pega aqui, ó, a gente olha aqui a ISA aqui, olha o ganho que ela teve aqui, valorização de mercado, isso aqui é o preço da cotação. Eles compraram mais ou menos em 2018. Se a gente olhar aqui, ó, comprou mais ou menos aqui, quer ver? Aqui, ó, eles entraram aqui em 9,58, que essa casa de análise fez essa indicação, essa recomendação de compra, que foi muito bem posicionado, por sinal. É o que a gente defende muito aqui, você ter margem de segurança. Depois a ação ficou acima de R$27, que é o preço teto que a casa de análise ali recomendou na época. Eu vou trazer tudo isso para vocês, tá, pessoal? Então aqui nós tivemos uma valorização bastante interessante. Mas isso aqui eu estou falando de período de 10 anos, tá, pessoal? Mas nesse contexto, olha só como a empresa vai gerando no longo prazo, e que eu quero que você entenda, oportunidades relevantes de compra. É aqui que a gente faz aporte. A gente não faz aporte o contrário, a gente não tem de fazer aporte aqui nesse nível de preço. A gente faz aporte geralmente aqui embaixo, que eu faço meus aportes, porque eu já configuro a plataforma que eu utilizo, várias plataformas você pode configurar, tem a MyProfit que faz isso, o Investidor 10 faz isso, a maioria faz isso, até o próprio Excel faz isso para você. Então, o que acontece? Você vai aproveitar essas oportunidades, olha o período que ela ficou lateralizada aqui. Aqui é a oportunidade de você comprar muitas ações. E aqui nós estamos falando de 2016 a 2018. Então, se for preciso você ficar alocado no ativo, comprando 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não é problema. Você não deve antecipar a sua diversificação porque você acredita que é necessário fazer isso de imediato, principalmente você que está aportando pouco. Você vai aportando e você vai ajustando. Se for preciso ter um ativo na sua carteira, você vai acompanhar, logicamente que você vai acompanhar trimestralmente, anualmente os resultados, você vai ver como está indo esse ativo muito bem. Ficou caro, entre aspas, a gente considerou que ficou acima da nossa margem de segurança, o preço teto, eu vou mostrar tudo isso para vocês já, a gente adiciona outro ativo e assim você vai fazendo, você não precisa desfazer daquele ativo. Então assim, eu sei que é extremamente difícil você olhar no gráfico e ver que sua ação multiplicou 3 vezes, 4 vezes, que seja, e você não desfazer do ativo. Claro que tem motivos que vai te conduzir a isso aí e você precisa agir, porque se você não agir, você vai ver seu capital também deteriorando. Então eu vou te apresentar esses motivos também. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, eu vou trazer aqui um resumo, depois nós vamos entrar de fato ali no slide ali, que vai falar mais sobre comportamento que nós devemos ter como investidor sócio, não como investidor especulativo. Porque é o seguinte, esse critério que essa casa de análise está analisando, existem várias maneiras de você ganhar dinheiro no mercado,
ela ganha dinheiro dessa forma, e você pode ganhar dinheiro de outra forma, e outra pessoa vai ganhar de uma forma totalmente peculiar. Então, o que acontece? Você não precisa se preocupar com isso, mas você tem que ter um perfil específico, porque senão, no meio do caminho, você pode ter essas distrações e você nunca vai ter um perfil de investidor. E você não vai conseguir vencer o mercado. Não é nem vencer o mercado, você ter êxito no seu portfólio no longo prazo, ok? Então, olha só. Então, aqui, daqui a pouco eu vou mostrar esse gráfico para você. Aqui a casa de análise veio aqui, olha. Isso aqui é bastante interessante, por isso que eu separei para vocês. A indicação foi 21 de novembro de 2018. Peso de alocação, isso é importante, você estabelecer um percentual que você quer ter lá na sua carteira. 27,54. O preço teto 27. Então, ok. O que eles estabeleceram aqui, que foi planejado, foi concluído, bateram a meta deles ali, tudo certinho. Preço de entrada foi de 9,58, PL 9,53, EV/EBIT, tá. Então, o que acontece, pessoal? Ok, tiveram aqui 187% de ganho de capital e não de dividendos. Agora, o que eu quero apresentar para você, olha só. Aí vamos lá, vamos tentar entender os motivos. Com isso, a empresa vem elevando o seu endividamento, falou de endividamento, foi um dos motivos que motivou a empresa, algo que você não pode ignorar, você vai olhar. Buscando, deverá chegar a 4 vezes nos próximos trimestres, que vem reduzindo o seu lucro líquido e que deverá pressionar a sua distribuição de dividendo daqui para frente. Isso é muito comum. A gente tem que olhar, eu vou olhar outro detalhe para você já, é importante. Então, a decisão de alocar olhando para frente, não pelo retrovisor. Então, eles estão dizendo em outras palavras que naquela época a empresa oferecia uma oportunidade melhor, com mais margem de segurança, que agora é momento de alocar um pouco do capital. Agora, como subiu bastante, o peso desse ativo agora representa quase 10% dentro da carteira. É aconselhável que você tenha ali, o que eu faço, né? Você pode fazer diferente, enfim. É importante você definir o seu perfil de investidor. Questão de alocação, você vai ajustar do jeito que você achar tranquilo. Por exemplo, tem pessoas que têm criptomoedas, tem pessoas que têm outra classe de ativo, então você vai ajustar ali. E aí, uma vez que você fez esse ajuste, eu particularmente eu gosto de ter no máximo 10% de cada ativo, no máximo fica ali 3 ações por setores, né? Por segmento, vamos dizer assim. Então a gente faz toda essa alocação sem pressa, tranquilamente. O exemplo clássico aqui, nós temos nossa carteira simulada, eu vou deixar para você aqui no card aqui. Lá eu faço exatamente o que eu estou tentando explicar aqui para você, ok? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Então tá aqui, eles falaram da dívida, de fato a dívida subiu bastante, mas aqui é importante você ver o EBITDA dividido pelos juros pagos. Se a dívida sobe bastante, mas o EBITDA subiu bastante, é importante você olhar o que é o EBITDA. O EBITDA é o resultado operacional da empresa, né? Se ela está gerando valor ou não. Falou aqui da questão do lucro, da receita, né? Do lucro líquido. Nós vemos aqui um lucro líquido caindo bastante. Então, o que acontece? Aqui eu vejo um lucro líquido subiu até 2020. Nós estamos falando aqui que eles montaram a posição aqui em 2018. Subiu até 2020, depois caiu, subiu, caiu. Mas a questão, a margem estava aqui 90%, a margem está 32%. Então, a margem líquida caiu bastante. Ou seja, entrou R$100, sobra R$32, seria isso. Aqui entrava 100, sobrava 90, uma margem líquida muito... Mas aqui tem uma distorção, mas se você pegar aqui estava acima de 50% nesse período, então nesse momento ela caiu bastante. Com relação ao lucro líquido e de dividendos, a gente vê que ela aumentou os dividendos, a maioria das empresas aumentaram dividendo agora, antecipação, por questão da tributação dos dividendos, as empresas fizeram essa antecipação de fluxo de caixa. Então, a gente vê o lucro líquido subindo aqui, ela pagando um percentual bem seguro com relação aos dividendos. Aqui, o percentual ficou maior, o lucro. Então, assim, o lucro diminui, os dividendos vão diminuir, faz sentido esse argumento, tá? Mas é comum nas empresas. Então, como a gente utiliza o nosso preço teto de dividendos, quando o dividendo cai, a gente vai pegar a média dos últimos 5 anos e nós vamos atualizar nosso preço teto. Ela está com o preço teto lá em cima, a gente ignora um pouco esse preço teto porque está muito distorcido, tá? Agora, esse ponto aqui que chamou bastante a minha atenção, que não foi mencionado, se foi eu não consegui perceber no relatório dessa casa de análise. Ela falou só do retorno de ganho de capital. A gente está falando, agora nós vamos falar do retorno com dividendos nesse período. Então, assim, eu fiz uma simulação fazendo um investimento aqui de R$991, ali tem uma taxinha que mostra aqui,
E nós tivemos um acúmulo aqui de R$ 3.404. Apenas compramos nesse período e não fizemos aporte mensal. Uma simulação bem simples mesmo, tá? Bem simplória. Então, o que nós tivemos aqui, pessoal? Nós tivemos um ganho só com dividendos. Nós compramos com esse valor na época, 118 ações. Nós recebemos R$ 2.412 em dividendos. Corresponde a 243% de valorização. Mais os 192% que eles relatam aqui. Então, você teve uma valorização extremamente relevante. Então, o que isso significa? Significa dizer que a cada R$1 aplicado, nós tivemos aí, virou R$ 3,43. Então, o que acontece? A gente pode, ao longo dos anos, o investimento foi pago pelos dividendos. Então, a gente busca aqui, ó, se você analisar aqui, ó, olha o que aconteceu aqui com o nosso patrimônio com relação aos dividendos. Aqui é o nosso dinheiro aplicado, como nós não colocamos nada, olha o que os dividendos fez. Ele já trouxe para a gente essa segurança. Aí, como que você vai tirar um ativo desse do seu portfólio, sendo que o seu preço médio está abaixo de 10, e aí você tem toda essa estrutura aqui ao seu favor. Acredito eu que essa ação ela não venha cair abaixo de 10 aqui, de maneira alguma, a não ser que tenha algo extremamente relevante que tenha perda total dos fundamentos. Tem aqui o preço de entrada deles aqui, 9,58, ótimo, excelente, foi um preço de entrada bem bacana. E a ação valorizou, foi aquele nível ali. Se você analisar, bateu aqui esse topo do preço do lucro líquido. O lucro líquido chegou ali a bater 3,75 bi, nesse momento a 2,92 bi. Se a gente olhar historicamente, a empresa nunca deu prejuízo, porém a empresa tem uma volatilidade incrível no seu lucro. Não tem uma linha linear quietinha ali, ela sobe, desce, o lucro é muito flutuante, vamos dizer assim. Ok, mas de todo modo ela gerou um valor aqui. Eles fizeram um aporte muito relevante aqui. Isso aqui é plausível e é algo a ser seguido nesse posicionamento aqui, comprando nesse nível de preço. Aguardou um rompimento aqui e entrou, né? Então, vamos agora focar aqui. Então, nesse período aqui, nós tivemos esse retorno de dividendos. Outra coisa que eles falam aqui, além de um rendimento esperado, menor para os próximos anos, suas ações ainda negociam múltiplo preço-lucro quase 12 vezes em 2026, o que não é necessariamente caro, mas conseguimos encontrar a empresa com simetria bem mais favorável. Ok, você encontra, só que você não precisa desfazer desse ativo. E levando em consideração o seu preço médio, seu PL vai ficar bem abaixo ali. Então, mesmo que você compre agora, nesse preço, se você comprou muitas ações aqui, o seu preço médio vai continuar lá embaixo, tá? E aí, aqui a gente vê um PL, o PL aqui da ação tá nesse nível aqui ainda, né? Ele rompeu um pouquinho aqui sua média de 5,79, o mínimo foi 1,92, o máximo 21,2, tá? Agora nós vamos adentrar aqui de fato e vamos ser mais específico na nossa o que nós pretendemos aqui compartilhar com você. Venda por preço teto, construção de uma carteira de dividendos. Então, vai na contramão daquele investidor que pretende montar um portfólio de longo prazo. Subiu, ganhou, bateu meu preço teto, eu desfaço do ativo. Pelo contrário, eu mantenho um ativo, eu começo a alocar em outro ativo. E ali vou fazendo a minha gestão do portfólio. Aí eu vou entrar aqui, vou fazer uma introdução, né? Nós vamos analisar o cenário atual do investimento da ISA, incluindo o seu desempenho ao longo do tempo, implicações, decisões, estratégias para o futuro. Bom, nós tivemos, conforme mostrar para vocês, 192% de ganho de capital acumulado. Ganho de capital acumulado desde a recomendação de compra em 2018, conforme mostrei para vocês. Representa um aumento de 192%, evidenciando a valorização significativa do investimento de longo do tempo, né? Então, os dividendos, pessoal, nós tivemos lá, lembrando que eu fiz aquela simulação para você de investimento de R$1.000, só que teve uma taxinha ali. Então, foi R$1.000 de investimento, nós tivemos um ganho de 2.412, só o dividendo já me trouxe aqui 2 vezes mais o capital aplicado. Então, já estou totalmente tranquilo. E lembrando que esses dividendos, para você que está no acúmulo de patrimônio, você vai pegar e comprar mais ativos. Então, você imagina que comprando mais ativos, isso aqui vai virar o juro composto espetacular. Retorno total. O retorno total de investimento não se resume apenas ao aumento do preço de ação. Não mesmo. Você vai ter preço de ação, você vai ter dividendos, você vai ter, às vezes tem agrupamento, tem bonificação, tem uma série de coisas. A empresa faz recompra. A empresa fez recompra, você aumenta a sua participação na empresa. Vamos agora adentrar o resumo da recomendação. 1. Preço teto. A cotação ultrapassou os R$27. Foi a recomendação do ajuste que foi recomendada ali pela casa de análise. Em seguida, o objetivo da venda, fortalecer o caixa para novas oportunidades. Ok, caso isso venha a ocorrer, você precisa
direcionar esse dinheiro para algum lugar. E não tomar decisões precipitadas, já ir comprando qualquer outro. Você vai obedecer os critérios que você estabeleceu ali, certo? E terceiro, ajustes necessários, oportunidade de realocação de recursos e estratégia. Aqui agora, nós vamos ter aqui os argumentos que foram utilizados para desfazer do ativo. Aumentar a dívida, pressão sobre os lucros, redução de dividendos. Então, são motivos relevantes, né? E eles disseram lá que vão olhar para frente, melhor do que olhar pelo retrovisor, que há expectativas futuras, algumas assimetrias que eles podem encontrar algum ativo que ofereça mais margem de segurança. E agora eu vou entrar o que ficou de fora com relação aos dividendos que nós conversamos, né? Pessoal, os dividendos, para você que faz investimento de longo prazo, eles são extremamente importantes e é uma proteção que você tem. Quando você recebe esses dividendos, você vai alocar esses dividendos para o seu caixa, para comprar ações, para fazer o que você bem quiser com os seus dividendos. Mas é esses dividendos que vão honrar os seus compromissos lá na frente, vai te trazer uma tranquilidade melhor. E também esses dividendos entrando no fluxo de caixa maior, vai diminuir a volatilidade da sua carteira. Então, toda vez que você desfaz de um ativo para ter esse ganho de rentabilidade, você de certo modo, você está desfazendo, você tá se auto-sabotando e você não vai conseguir montar essa carteira de dividendo a longo prazo. Pode parecer que você está ganhando muito dinheiro, que você está vendendo, você vai comprar mais ações ali. Talvez isso seja até inteligente, o próprio Barsi já disse isso, mas quando ele chegou a desfazer um pouco de um ativo, por exemplo, do Banco do Brasil, se não me engano, algum ativo que ele vendeu e comprou Caixa Econômica, ele fez desse ativo para comprar um ativo melhor que gerou retorno melhor. Aí, nesse caso, tem toda uma estrutura, e ele comprou algo do mesmo segmento, em uma estrutura bem diferente do que está sendo passado aqui. O próprio Warren Buffett desfez um pouco agora também da Apple, ele comprou Microsoft, ele está comprando agora, e ele desfez porque ela já fazia 50% do portfólio, então ele precisou ajustar isso aí, que já é algo que já faz parte do operacional dele. Enfim, eu estou querendo passar para você para a gente tomar o devido cuidado, porque senão daqui a pouco subiu 10%, você está vendendo, você demorou um tempão para você analisar essa ação, você percebe. E aí você deixa de surfar todo um projeto que pode continuar aumentando isso aí e tudo mais. O que eu faço aqui? Exatamente para me conter um pouco. Se uma ação minha tem alguma está muito próximo, subiu ali 10 vezes, 1000% e deu uma distorção muito grande, os 10% está 30% do percentual do portfólio ou mais que isso, aí eu vou ali e vendo um pouco, até para aproveitar essa isenção que nós temos de 20 mil reais. Eu faço isso tranquilamente. Mas acredito eu que não é esse caso aqui especificamente. Então, continuando, a importância dos dividendos, né? Faz sentido vender? Aí fica essa pergunta no ar para mim e para você. Eu me incluo aqui, tá? Então, assim, é uma constante pergunta, uma constante briga com o nosso eu mesmo, porque senão a gente sai desfazendo, sai vendendo e mostrando para todo mundo que você é um bom operador. Mas, na verdade, qual que é o seu perfil? Então, não dá para ser flexível, né? Você tem uma carteira de dividendos e ao mesmo tempo você vende, é uma coisa meio complicada. Então vamos lá, essa sessão propõe uma reflexão crítica sobre a decisão de vender uma ação que já proporcionaram retornos substanciais. Pergunta provocativa ajuda a avaliar se a venda é a melhor estratégia nesse contexto. Tem que se perguntar isso aí. Outra questão é quando você colocar o ativo no seu portfólio, você fazer algumas observações por que está entrando no seu portfólio, tá bom? Então, análise crítica, assim, da estratégia, mas, enfim, a gente está trazendo algumas observações aqui para a gente não se distrair com alguns operacionais, tá? Preço teto, reduzir a margem, não zerar a posição. Margem de segurança. O preço teto deve ser visto como um fator de precaução, porque você não vai pagar muito caro pelo ativo, mas mesmo que seu portfólio peça para você comprar no preço teto, se seu preço médio está lá embaixo, você vai comprar bem menos e vai movimentar muito pouco o seu preço médio, né? Vamos dizer assim. Ele ajuda a ajustar os novos aportes, mas não deve levar à venda total da posição. Estratégia sustentável. A venda deve ser considerada apenas se houver deterioração estrutural significativa. Manter a posição é crucial para garantir a continuidade dos dividendos de longo prazo. Continuando aqui, a estratégia de dividendos foca em renda futura e previsibilidade. É o que eu faço, é o que eu compartilho com você, tá?
Renda futura. A estratégia de dividendos prioriza empresas que oferecem crescimento sustentável, permitindo que os investidores se beneficiem de pagamentos constantes, proporcionando segurança e estabilidade financeira a longo prazo. Negócio resiliente. Investir em um negócio resiliente garante os dividendos, mantém o mesmo em tempos difíceis. Empresas sólidas têm capacidade de suportar e tudo mais. Olha só. Agora eu vou mostrar para você aqui com relação aos dividendos. Aqui nós temos o dividendo da ISA, né? Ela faturou aqui, ó, 4,5 bi em 2016, pagou 150 milhões em dividendos, 1,39 bi, pagou 304, ela faturou menos e pagou mais dividendos, tá? Aqui, mas se você perceber, ela nunca está pagando dividendos acima do que ela faturou, acima do seu lucro, aqui em cima é o seu lucro. Então, isso aqui acaba sendo um dividendo seguro, porque ela paga em média 63% do que entra, do que ela recebe, ela compartilha com os seus sócios. Eu vou falar sempre essa palavra sócio. Em 2014, não teve distribuição de dividendos. E, logo em seguida, aqui ela pagou um caminhão de dividendos em 2025, mesmo assim, não ficou acima do seu lucro, tá? Então, ela pagou 1,32 bi de dividendos. Se olharmos aqui, o dividendo dela é um pouco crescente, sim, pouco, não muito, tá? Por conta também dessa cotação que subiu bastante. Então, o que é aconselhável, assim, pessoal, para você entender o quanto isso aqui é bacana e não é complicado. A gente complica muitas coisas. Você compra com margem de segurança, buscando foco em dividendos, para você ter um dividendo melhor do que o mercado está comprando hoje, você está comprando dividendos futuros mais barato. Depois, vindo essa rentabilidade, tá tudo certo, só que não há necessidade de você desfazer do ativo, salvo se, eu vou mostrar para você aqui algumas alternativas, tá bom? Então, vamos continuar. Então, nós falamos dos dividendos, agora vamos falar de gestão de risco aqui. Então, é importante você saber lá, o rebalanceamento, controle de risco, ajustes necessários, ajuste macro, análise do setor pode indicar necessidade de ajuste de portfólio, garantindo que a alocação de ativos reflita a realidade econômica e tendência do mercado. Ajuste micro, rebalanceamento. É o que eu falei para você, se você estabelecer um critério para cada classe de ativo, e ali você vai ajustando o seu risco. Toda vez que você for fazer um aporte, você dá uma olhada ali o que está acontecendo com o ativo, tá? Exemplo prático. Ajuste práticos na alocação do portfólio. Rebalanceamento necessário, você rebalancear ali, manter a renda. O foco deve ser em manter os ativos que geram renda, garantindo uma fonte de retorno contínuo. Isso protege o investidor de flutuações de preço, né? Reavaliação regular, você vai estar sempre reavaliando aquele ativo, principalmente quando você for fazer os seus aportes. Risco do operacionalismo, tá, pessoal? Renda se constrói com tempo, então é necessário esse tempo, igual aconteceu aqui com esse ativo, você percebeu ali que pagou quase 300% de retorno. Critérios de venda, esse aqui é o mais importante desse estudo aqui, tá, pessoal? Então, assim, a gente também não vamos aqui falar que nós somos investidores de longo prazo e ignorar que o nosso projeto está tendo alguns riscos. Então, você vai verificar corte de dividendos. Esse corte de dividendos, ele pode acontecer quando o lucro líquido e as margens estão caindo bastante. Aí pode ter um corte de dividendos, sim. Endividamento insustentável, aí você vai analisar o crescimento do endividamento e você vai analisar o EBITDA também. Mudança estrutural, considera alteração no setor, regulamentação que impacta a empresa. Pior alocação, identifica se a empresa está alocando o capital de forma ineficaz. Aí não haver o retorno sobre o capital investido também. Ajuste do peso, reduz a exposição, se não ocorrerem os eventos mencionados acima, né? E análise crítica, faça uma análise detalhada antes de tomar a decisão de venda. Então, são 6 pontos importantes aqui que vai fazer com que você realmente tome uma decisão clara sobre desfazer aquele ativo do seu portfólio. E aí você vai buscar um outro ativo e alocar ali. Investidor de dividendos. Buscar renda absoluta, futura, respeitando a empresa. Renda absoluta. O investidor de dividendos prioriza renda absoluta, focando em fluxo de caixa previsível ao longo do tempo, o que proporciona uma base sólida para a decisão de investimento sustentável. Respeito às empresas. Empresa que paga 2 vezes o capital investido em dividendo demonstra comprometimento com seus acionistas, oferecendo segurança e estabilidade em um ambiente financeiro volátil e constante. Decisão consciente, tomar decisão com base nos fundamentos, em vez de especulação, é crucial. O investidor consciente
Avalia o desempenho da empresa ao longo do tempo, levando em conta os dividendos, além do preço das ações. Isso que eu falei aqui para você, nós vamos agora pegar esse gráfico aqui. Olha as sazonais aqui da ISA. Vamos pegar aqui as sazonais, vamos ver como foi aqui. Veja que 2025 ela performou muito bem, né? 2026 agora foi 3 e pouquinho, 2025 subiu 20%, 2023 16%, 2024 caiu 12%, 2021 caiu 12%, 2022 caiu 5%. Então nós estamos tendo aí, subiu bastante aqui, mas tá muito bem alinhado. Vamos ver aqui as estimativas para esse projeto aqui. Olha, as estimativas futuras para a ISA é lateralizada aqui, a gente percebe um lucro por ação 2,43, 2,40, caiu um pouco. A gente percebe uma receita de 4,54 bi, 5,36 bi, 2028 ela cai de novo. Então, há uma grande probabilidade dessas ações ficarem lateralizadas, levando em consideração que a cotação já subiu muito, que vai depender, pessoal, desse lucro líquido. Esse lucro líquido ele pode puxar essa cotação para baixo e vai ajustar, é normal, é um comportamento muito tranquilo com relação à cotação. Eu olho o gráfico para fazer isso aqui, pessoal. Colocar, por exemplo, aqui, ó, fluxo de caixa descontado. Hoje, de acordo com os múltiplos, o fluxo de caixa descontado é 15,05. Eu olho, por exemplo, aqui, ó, que eu falei para vocês, aqui, o caixa tem 3,67 por ação, o preço teto 33,81. Se esse fluxo de caixa estivesse acima desse preço teto, seria o preço máximo que eu pagaria por essa ação, tranquilamente. Agora, algo que você deve observar, tá, a posição é 2018. Em 2018, nós tivemos ali uma receita crescente, um custo baixo, uma margem espetacular, né? Nós tivemos aqui um resultado operacional muito bom, margem operacional excelente, nós tivemos aqui lucro líquido 60%, espetacular. Veja que isso aqui já fica mais um aprendizado, que você compra um ativo e ele pode se desconfigurar um pouco, você pode perceber que aqui nós tivemos aqui um custo maior, a margem reduziu, nós tivemos aqui resultado financeiro, aqui, resultado operacional caiu também. Aqui o lucro líquido caiu a margem de 60% para 33%. Ok, você vai observar isso, mas esse ajuste eu faço lá no gráfico tranquilamente. O que eu disse para vocês aqui, ó, a receita aumentou. A receita aumentou bastante aqui, conforme vocês podem perceber. Nós estamos falando aqui acima de 8 bi. O lucro líquido em 2018, que eles montaram a posição, estava aqui abaixo de 2 bi, agora está aqui também ali perto, entre 2 bi e 4 bi, mas a receita foi embora. A margem caiu, conforme vocês podem ver aqui, tá? Então, nesse período, quando eles compraram a ação em 2018, então eles compraram lucro por ação de 11,51, atualmente está 4,53, mesmo o lucro por ação caindo, a cotação foi embora. Nós tivemos ali, comprado com PL de 5,99, PL hoje está 7,44, foi o PL mencionado. Nós tivemos ali um EBITDA na época de 2,468 bi, atualmente está 4, dobrou, né, o resultado operacional dobrou. O ROI, aquele retorno sobre patrimônio líquido 17, atualmente está 14, tranquilo. O ROIC, retorno sobre capital investido 14, atualmente está 9. Então você percebe que com o tempo as coisas vão mudando, o cenário vai mudando como todo. Às vezes um custo, você tem que analisar por que isso mudou, entendeu? Então o lucro líquido, dívida líquida, cresceu bastante. Nós estamos falando de uma dívida líquida de 12 bi. E a dívida, quando eles compraram aqui, a dívida estava em 2 bi, alguma coisa. Então subiu bastante. Existe sim, como todo ativo, existe um risco agregado, nós estamos falando de renda variável, mas você, como bom investidor, você vai fazer os seus devidos ajustes ali, estar antenado e ofereceu margem de segurança, continua comprando. Não ofereceu, você aguarda um pouquinho e deixa o ciclo passar, daqui a pouco vem melhores múltiplos, e se continuar deteriorando, aí você, como um bom investidor, um bom alocador de capital, um bom gestor do seu portfólio, vai fazer as suas alocações ali. Bom, o propósito foi esse. Espero que tenha conseguido compartilhar com você aí. Você que é investidor raiz, investidor de longo prazo, não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil manter essa questão. Mas você precisa definir o seu perfil. Se você tem o objetivo de buscar renda passiva, você tem que correr atrás disso aí. Eu vou tentar abrir para você aqui a nossa carteira aqui do investidor consciente que a gente vem fazendo aqui, os aportes. Atualizo para vocês todo mês, eu trago para você aqui.
Então, nessa carteira aqui, pessoal, o que que eu busco aqui? Eu busco exatamente isso aqui, pessoal, dividendos crescentes. Nós batemos a meta aqui em 2025 e 2026, estamos quase batendo a meta aqui já, superar esse ano. Esse aqui é meu termômetro, tá? Tem aqui, por exemplo, aqui, se eu pegar aqui, ó, tem a Vale que subiu bastante. Deixa eu pegar aqui para vocês. O patrimônio está crescendo, é isso que é importante também. A Vale cresceu 51%, mas a gente não desfez em nenhum ativo, mesmo sendo pouco, fosse pouco ou muito, a gente não desfez. Então, tanto nos Estados Unidos nós estamos tendo rentabilidade, tanto aqui no Brasil eu estou tendo rentabilidade, renda fixa, e todos aqui, todas as linhas nós estamos tendo rentabilidade. Aqui nós estamos batendo aqui o IPCA, nós estamos batendo o CDI, nós não estamos batendo em Ibovespa, porque o Ibovespa subiu ali bastante, subiu 43%, mas nós estamos bem próximos. E não foi assim nessa caminhada, a gente ficou negativo, mas não tem problema, a gente busca, porque quando a gente entende, quando esses ativos ficam com um preço muito bom, é a oportunidade de a gente comprar dividendos futuros mais barato, ok? Então vou ficando por aqui, um abraço para vocês, deixe seu comentário aí, se tiver algum ativo que a gente traga uma análise completa, eu trago para você aqui, basta você deixar aqui o comentário ou qualquer outro comentário, fique super à vontade, tá bom? Um abraço, pessoal.